Vamos lá? Vocês estão preparados? Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 25, então. Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Vamos lá, Mateus capítulo 25, verso de número 1, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Esses dois capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, Jesus está respondendo sobre o fim dos tempos. Dá uma olhada no verso de número 3 do capítulo 24. Diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe perguntaram: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, o capítulo 24 e o capítulo 25, ele está respondendo sobre isso. E no capítulo, no final do 24 e no início e o 25, ele conta algumas parábolas para poder falar sobre esse assunto de forma específica. Ele conta 3 parábolas na sequência, que é a parábola do servo fiel, do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E nas 3 parábolas ele está comparando 2 tipos de pessoas. Isso que é algo muito importante. Nas 3 parábolas ele está comparando 2 tipos de pessoas. Ele compara na primeira o servo fiel e prudente com o servo mau. Na segunda ele compara as virgens prudentes com as virgens imprudentes. E na terceira ele compara o servo bom e fiel, que multiplicou os talentos, com o servo mau e preguiçoso, que enterrou o talento. Em todas elas, ele tem uma mensagem parecida, que é a mensagem que ele vai se ausentar. Então ele está comunicando para os discípulos que ele então iria se ausentar, e eles viveriam esse período sem ele presente, mas que ele retornaria. Em todas as parábolas ele demora. Em todas as parábolas leva mais tempo do que eles estavam, de certa forma, imaginando. E é por isso que, por exemplo, na parábola do servo fiel e do servo mau, o servo mau diz: Meu senhor demora para vir, e começou a espancar os companheiros e comer e beber com os bêbados. Então em todas elas ele demora. E terceiro, em todas elas, ninguém sabe o dia nem a hora do seu retorno, como nós já dissemos aqui. Então, com essas parábolas, ele nos posiciona na história de Deus, ok? Nessas parábolas nós somos posicionados. Douglas, onde nós estamos na história?
Então, nós temos uma linha do tempo. Você começa com a criação, e então você tem a queda, o pecado do homem, Gênesis capítulo de número 3. Então Deus escolhe um povo, que através desse povo viria o Salvador, o Messias. Ele escolhe então a família de Abraão, ele escolhe a nação de Israel. Da nação de Israel ele escolhe o rei Davi, da onde viria então a linhagem desse rei, que viria salvar a humanidade. E aí você tem toda a história do Antigo Testamento, quando finalmente o rei vem. João capítulo 1 verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o que confundiu eles? Porque eles acharam que quando o Messias viesse, seria só. Porque eles tinham uma noção de que esse Messias seria um Messias político. Ele sentaria no trono em Israel, e ele então armaria um exército e destruiria o inimigo que eles pensavam na época ser Roma. Nós precisamos destruir os romanos, nós precisamos armar uma revolução e dar um jeito de expulsar esses caras e montar um plano de domínio global, mundial, para que essas profecias sejam cumpridas. Agora, o que eles não entendiam é que ele veio sim para destruir um inimigo, mas esse inimigo era pior do que Roma. Lembra? Revelado. Esse inimigo não era os romanos, não era o Egito, não era os assírios. Esse inimigo é o que estava por trás de tudo isso: o pecado e a morte. O que ele deixa muito claro é que o mesmo pecado que havia nos romanos também havia nos judeus. Então não adiantava armar um exército e começar uma revolução, porque tinha que ser destronado um inimigo, o pecado. Então nessa primeira vinda ele vem para vencer esse inimigo na cruz do Calvário, para ter redenção, para ter perdão de pecados e salvação. Então ele veio para fazer isso, e então ele se ausenta e promete que vai voltar. Nessa ausência dele, ele confia em um povo, para continuar propagando a mensagem, enquanto ele está ausente. Em que momento nós estamos na história? Entre as duas vindas. Entre essa primeira vinda, onde ele vence o pecado e a morte na cruz, e a segunda vinda, onde ele retorna para reinar. Agora, eu acredito que a melhor parábola para nós hoje estudarmos aqui é a parábola que eu li com vocês, a parábola das 10 virgens. Por quê? Porque você vai ver que tem muita semelhança com a gente. Se você olha a parábola anterior, o servo mau, ele meio que já desistiu de esperar o Senhor, como eu li para vocês no verso de número 48 do capítulo 24. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, então começar a espancar todo mundo e viver uma vida libertina? Ou seja, ele desistiu da visão Maranata. Ele desistiu dessa visão de que ele retornaria. Agora, quando a gente olha para as 10 virgens, as 10 estão aguardando o noivo. Isso gera um temor em nós, porque não é simplesmente aguardar o noivo que nos faz prudentes. Não é simplesmente crer na mensagem Maranata que nos faz presentes, porque as 10 acreditavam. Olha que interessante as semelhanças que há entre elas. Externamente, as 10 eram iguais. Você olhando para as 10, você não conseguia ver diferença nenhuma naquelas 10 virgens. Você não conseguiria saber, olhando para elas, quem eram as prudentes, quem eram as imprudentes. Quando a gente olha aqui, quando a gente olha para a nossa galera nas igrejas, não dá para saber, porque de forma externa não tem diferença. Segunda coisa, todas foram convidadas. As 10 estavam ali porque ouviram um chamado do noivo. Só que mesmo tendo ouvido o chamado, não é suficiente. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque
Muita gente está se apegando a isso. Não, mas eu ouvi um chamado, eu fui tocado, eu fui para frente, eu chorei. Não é suficiente. Todas foram chamadas, todas foram convidadas, ninguém estava de penetra lá. Terceiro, aleluias, todas tinham lâmpadas. As 10 tinham lâmpadas. O que são lâmpadas, Douglas? As 10 tinham condições e estrutura dada pelo noivo para queimar. Não faltava condição de queimar para ninguém podia ter a desculpa. Mas ele também, olha como ele é, eu não sou assim. Não, as 10 tinham lâmpada, todas tinham a estrutura para queimar. Isso aqui, isso que está acontecendo hoje, é como se Deus estivesse te dando estrutura. Não tem desculpa. Meu irmão, deixa eu te perguntar, quantas versões de Bíblia você tem na sua casa? Quantos cursos você tem acesso? Quantos livros você já comprou, talvez até no Dizascope, que está com plástico ainda? Não tem desculpa de que você não tinha a estrutura para queimar. As 10 tinham lâmpadas. Agora olha isso aqui. Todas estavam com a luz acesa no início. Todas estavam queimando no início. Todas dormiram. E eu vi o John Piper fazendo um comentário sobre esse texto, já interessante, que ele diz que esse dormir aqui não é um dormir de negligenciar, um dormir de esfriar, não, é um dormir de vida comum. Então não eram 5 que eram super crentes e 5 que eram negligentes, não, eram 10 que viviam vida comum, dormiam quando estavam cansadas, cochilavam. Eram 10 que tinham filhos, que tinham filhas, que tinham trabalho, que tinha afazeres, que tinha prova, que tinha estudo. Eram 10 pessoas de vida comum, as 10 dormiram. E outra semelhança, as 10, todas estavam esperando o noivo. Presta atenção, as 10 estavam esperando o noivo. As 10 se inscreveram para a conferência Maranata. As 10. Nenhuma delas aqui dizendo, não tem mais esse negócio de noivo não. Vamos viver nossa vida de forma que a gente quiser, não tem mais esse negócio não. Não, as 10 estavam lá aguardando o noivo. E gente, entre as 10 tem 5 imprudentes. Entenda, essa mensagem não é para você virar perito e encontrar crente imprudente, é para você olhar para você. Quem é você nessa conferência Maranata aguardando o noivo? Porque eu sei que você foi chamado, porque eu sei que você ouviu o chamado, eu sei que você está aguardando o noivo, eu sei que você acredita nisso daqui, eu sei que você tem estrutura para queimar. Mas quem é você em tudo isso aqui? Eu quero falar para você 4 lições sobre o estilo de vida do fim dos tempos que Jesus nos dá aqui, ok? 4 lições sobre o estilo de vida do fim dos tempos, e aí a gente termina. Primeira lição que a gente aprende com essa parábola de Jesus o estilo de vida do fim dos tempos não é sobre intensidade, mas sobre uma constante intensidade. Guarda isso. O estilo de vida do fim dos tempos não é sobre intensidade, é sobre uma constante intensidade. O desafio não é começar queimando, o desafio é terminar queimando. É ser encontrado com a lâmpada acesa.
é ser encontrado com a luz brilhando diante dos homens. Isso aqui é uma parábola sobre constância, sobre permanecer. João 15, você olha Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos, então permaneçam. Gente, qual é o nosso trabalho de acordo com João 15? Permaneçam. E se vocês permanecerem no meu amor, se vocês permanecerem em mim, darão muito fruto. O problema é que você fica atrás de dar fruto. Ele nunca mandou você dar fruto, Ele mandou você permanecer. E se você permanecer, o automático é dar fruto, porque nenhuma árvore se esforça para dar fruto. Você só tem que permanecer. Só que ele fala mais de 10 vezes permaneçam no texto. Ou seja, tem uma força que vai tentar te tirar. Se ele está de forma imperativa dizendo permaneçam, permaneçam, é porque tem algo. Se você deixar no automático, você não fica. Permaneçam. O desafio não é começar queimando, mas é terminar queimando. Gente, entenda uma coisa. Imagina que eu termino de pregar, e a Val não estava aqui. Vamos imaginar que a Val não estava aqui quando eu estava pregando. Aí eu chego em casa, a Val pergunta assim: e aí? Foi boa a pregação? Ou talvez alguém me encontre daqui a um tempo e fale: e aí, Douglas, foi boa a conferência? Sabe qual seria a resposta correta? Não sei, nós temos que esperar 10 anos para saber. Porque não é sobre começar queimando, não é sobre acender a lâmpada agora aqui, é sobre quem vai estar queimando até que Ele venha. Não é sobre intensidade, é sobre uma constante intensidade. Então não é para você sair daqui e falar: vou jejuar 40 dias. É para você sair daqui e falar: vou jejuar uma vez por semana durante 40 anos. Não é para você sair daqui e falar: eu vou ler 30 capítulos da Bíblia por dia. Não, é para você ler um por dia por 30 anos. Ah, cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, nós temos que entrar nesse lugar de constância, que toda bipolaridade espiritual caia por terra, que toda montanha russa espiritual caia por terra, cara. Que nós sejamos encontrados constantes, cara. Fixos, firmes no mesmo lugar. Isso é um grande problema, porque muitas vezes quando nós vamos confrontar líderes, pregadores, a gente fala assim: ei, o que você está falando, cara? O que você está pregando? Sabe o que ele fala? Douglas, quando eu preguei essa mensagem, 300 pessoas entregou a vida para Jesus. E ele acha que está tendo sucesso, mas só dá para saber daqui a 10 anos. Porque as imprudentes são as que começam queimando e terminam apagadas. Esses dias, meu pai me mandou umas fotos, e aí eu fui na casa dele pegar dessa Bíblia aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é doideira. Ele achou lá no escritório dele, e aí eu fui lá pegar, e eu abri. Olha isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Está vendo ela toda rabiscada? Ou seja, eu não comecei a rabiscar a Bíblia para fazer vídeo. As anotações aqui são de 2002, são de 2003, ou seja, vai fazer 20 anos que eu estou riscando a Bíblia. Agora pasmem, era uma capa de leão que eu mandei fazer. Na ocasião aqui, eu tinha 15 anos de idade, e eu já tinha uma capa de leão. Está entendendo, né? Ou seja, o que eu quero dizer para você: eu não comecei ontem. Você está aqui não por causa de um vídeo que estourou no ano passado.
não por causa de um movimento que viralizou, não. Você está aqui porque tem um grupo de pessoas, todo mundo que está subindo aqui está falando isso que você está ouvindo há 20 anos. Esse homem que você acabou de ouvir, ele está falando a mesma coisa faz 20 anos. Porque não é sobre começar queimando, é sobre ser achado fiel até o fim. Aquele que permanecer vai dar frutos, e frutos que permaneçam. Sabe, talvez alguém vá lá no SOS Casamento ou num congresso de casais do meu pai e ouça uma mensagem e fala: uau, que coisa maravilhosa, só que são 30 anos falando de família. Cara, nós precisamos começar uma jornada. Nós precisamos começar uma jornada, cara, agora. Mas uma jornada de constância, daqueles que serão achados fiéis até o fim. Aí eu trouxe esse aqui também para vocês, ó. Nesse aqui, deixa eu ler esse sermão aqui que eu anotei. É o título: Ser usado por Deus. Número 1, supere o medo. Fique consciente que sobre ti cairá as marcas de um campeão. Uau! Poder, amor e moderação. 2, sofra por Deus e pelo Evangelho. E aí eu comecei a escrever a lista dos mártires. André, pendurado na cruz, em forma de cruz. A cruz tem forma de cruz. Tiago, pulou do pináculo e foi decapitado. Isaías, cerrado ao meio, meu Deus. Pedro, crucificado de ponta cabeça. Bartolomeu, esfolado publicamente. Estevão, apedrejado. Paulo, decapitado por Nero. Deus te alistou, agrade quem lhe alistou. É isso, gente. E aí eu trouxe esse aqui para vocês também, porque aqui no final tem, talvez você já viu em algum vídeo, mas eu queria te mostrar hoje aqui, o papel do dia que eu criei o Jesuscope, o movimento. Esse foi o papel que eu estava numa igreja e eu orando junto com a Val, pedindo: Senhor, nos dá uma forma de comunicar o que significa seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus. E esse foi o papel. Eu comecei a anotar aqui, ó. Eu copio Jesus, copy of Jesus, imitador de Jesus, copiadores, imitadores, iguais, semelhantes. Aí eu escrevi aqui do lado, ó, Jesuscope. E hoje você está aqui porque há 10 anos atrás eu estava num culto com esse papel e eu coloquei no meu coração: eu vou começar a pregar para todo mundo que eles são cópias de Jesus. Só que fazem 10 anos. 10 anos, são mais de 600 vídeos no canal falando a mesma coisa. Você é uma cópia de Jesus. Você é uma cópia de Jesus. Você é, a boa notícia do Evangelho é essa: não só que Ele te salvou, mas que você pode ser como Ele é. E quando a gente vê Ele face a face, nós seremos como Ele é. Nós teremos um corpo como dele. Então, é constância. Nós precisamos entrar nessa jornada de constância, porque não é sobre intensidade, mas sobre uma constante intensidade. Segunda lição que Jesus nos dá sobre o estilo de vida do fim dos tempos é que, verso de número 8, dá uma olhada. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Segunda lição: não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. De novo: não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Às vezes as pessoas chegam e falam: e aí, Douglas, tudo bem? Meu nome é tal, eu sou lá da igreja tal, a igreja conhecida assim. Pô, Douglas, meu nome é tal, sou de tal cidade, sabe quem é meu pastor? Pastor fulano. Fala: cara, é muito legal,
ajuda a estar numa igreja boa, mas a real é que não adianta você ser membro da igreja cheia de óleo, porque óleo não se empresta. Só você pode comprar o óleo. Eu posso até te ajudar com a estrutura, como seu líder. A igreja pode até te ajudar com a tocha, mas óleo é só você e Deus. Óleo é só a sua busca. Aquelas virgens prudentes dizem: não tem como te emprestar óleo. Vão e compre. Do que elas estavam dizendo? Ei, nós compramos. Elas sabem aonde vende. Elas sabem. Gente, você tem noção de que essas moças aqui da parábola, elas foram no casamento com uma tocha. A lâmpada provavelmente era uma tocha, ok? Uma tocha e com uma vasilha cheia de óleo. Você imagina o transtorno para carregar aquilo? Onde você está indo? É um casamento ali. Imagina, não é baldezinho com negócio para você carregar, não. Vasilha aqui, ó, cheia de líquido, óleo. Imagina cair no vestido, óleo. Ei, não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Não adianta ser da família de alguém cheia de óleo. Você vai ter que comprar. Sabe, eu posso perguntar qual que é a sua igreja, posso perguntar quem que é o seu pastor, mas tudo isso é candeia, tudo isso é estrutura, e que é lindo, maravilhoso, mas pode ser que você seja encontrado apagado no final, porque ele não veio buscar quem tem lâmpada, ele vai vir buscar quem estiver queimando, quem estiver aceso no final. Então não adianta estrutura. E aqui deixa eu abrir um parênteses para um grupo de pessoas que está com a gente aqui. Não adianta ministério, cara, porque ministério é candeia. E aí, sabe o que a gente está fazendo? Comparando candeia. Sabe uma das mensagens que eu mais recebo no Instagram hoje? Quero sair da minha igreja. Douglas, eu estou pensando em sair da minha igreja, estou pensando em trocar de igreja, estou pensando no meu pastor não sei o quê, estou pensando, sabe o que você está querendo? Trocar de candeia, mas não garante óleo. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Não, mas não tinha transmissão na minha igreja. Não, mas a cadeira não sei o quê. Não, mas é azulejo azul atrás da minha igreja, escrito Jesus é o Senhor em dourado, Douglas. Ok, mas é candeia. Então nós vamos ter que parar de olhar para a candeia e começar a olhar para quanto de óleo você tem. Quanto de óleo você tem na vasilha? E o Corey Russell, que vai ministrar daqui a pouco aqui, ele diz algo muito interessante. Ele diz que aquelas virgens imprudentes, a candeia delas estava acesa, ou seja, elas tinham um pouco de óleo. Sim ou não? Porque elas acenderam. Só que ele diz o seguinte, que elas tinham óleo para queimar no ministério. Só que existe um grupo de pessoas que está acumulando tanto óleo que não vai usar nem nessa era, vai usar na era por vir o óleo que está acumulando. Então, deixa eu traduzir para você. Dá para orar para pregar, dá para orar para cantar, dá para orar para liderar célula, dá para orar para ir para o discipulado, mas tem um grupo de pessoas que está orando num nível, que está jejuando num nível, que está acumulando óleo para quando o noivo chegar. Mas por que orar tanto? Você não vai pregar essa semana? Porque eu não estou orando para pregar. Mas você está jejuando, o que aconteceu? É prova que você tem que passar? É o quê? Está querendo casar? O que está acontecendo? Não, eu estou acumulando óleo para o meu noivo, cara, para queimar. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Gente, eu posso pregar uma vida para vocês.
mas eu não tenho como orar no seu lugar. Eu posso fazer culto nos horários para adaptar para você conseguir vir, mas não tem como eu jejuar no seu lugar. Não tem como eu ler Bíblia no seu lugar. Não tem como me entregar no seu lugar. Isso é só você. E é terrível, porque você tem pessoas, e como pastor às vezes você começa a se frustrar, porque você tem pessoas ouvindo a mensagem faz anos, aí você fala, cara, não muda. Por quê? Porque não tem como fazer no lugar dela o que tem que fazer. Você pode até dar a candeia, está aqui, mas pegar o óleo para acender é com você. Agora, terceira lição, anota aí, sobre o estilo de vida do fim dos tempos. Eu vou te dar agora a palavra-chave para ter óleo até o fim. Está preparado? A palavra-chave para ter óleo até o fim. Vamos lá? Está pronto? Pronto para a palavra? É complexa. É no original hebraico, aramaico, grego aqui. Olha o verso 8. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Verso 9. Mas as prudentes responderam: não! Qual a palavra-chave para a nossa geração ter óleo até o fim? Diga comigo: não. De novo. Você que está em casa, diga não. Cara, nós temos que aprender a dizer não. Só tem um jeito de acumular óleo: se você aprender uma palavra-chave do fim dos tempos. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu aquele novo filme que saiu? Ah, você não pegou. Você viu aquele novo filme que saiu? Não! Você baixou aquele novo jogo que estão jogando? Não! Você viu aquele seriado que tem 300 temporadas? Não! Você viu esse novo hobby que a galera tem agora aí? Não sei, não quero saber, e estou orando por quem sabe. Diga comigo: não. Não tem outro jeito. Empresta para mim do seu óleo? Não. Nós vamos ter que aprender a proteger o nosso lugar secreto. E a maioria dos não são para outras pessoas, a maioria dos não são para você. Vamos dormir até mais tarde? Não. Por quê? Porque os seus nãos revelam qual é a sua prioridade. Não é os seus sims que revelam, são os seus nãos. O que revela se eu amo a Val são os nãos que eu falo. Porque o sim é para ela. Agora, o que vai me fazer estar casado até o fim não é o sim para ela, porque eu já disse no altar, é o não para o restante. Ei, nós precisamos aprender a falar não. Eu não vou embarcar nessa, eu não vou entrar nessa, e propositalmente eu só falei de coisa lícita aqui. Eu não falei de pornografia aqui. Eu não falei de mentira, não falei de corrupção, porque isso é óbvio que é não. Mas aqui são 10 virgens, são 10 que estão esperando o noivo. Mas entre essas 10 tem 5 prudentes e 5 imprudentes. E quem são as prudentes? As que aprenderam a falar não. Diga não. Em Marcos tem um relato em que Jesus ele está na casa de Pedro e de repente vem uma multidão de enfermos. Sabe o que a Bíblia diz? Ele curou a todos.
Sabe o que é isso? O que hoje nós descreveríamos como avivamento. Sim ou não? Você imagina alguém numa casa, a cidade inteira sai e vai para essa casa, a ponto de ninguém conseguir entrar ou sair, e um cara lá dentro está orando, e todos são curados e libertos. Todos, a ponto de eles virarem até a madrugada. O culto não acaba. O que chama isso, culto que não acaba? Sabe o que diz? E Jesus saiu e foi para um lugar deserto para passar tempo com o Pai. Ele falou não para avivamento, para proteger o óleo. Quem teria coragem de parar um avivamento? Para ir para o lugar secreto com o Pai. Mas porque ele sabia que aquilo teria prazo de validade, se ele não soubesse dizer não. Não. Qual é a palavra-chave do estilo de vida do fim dos tempos? Não. Gente, nós não podemos chegar diante de Deus sendo especialistas do óbvio. Gente, nós não podemos chegar diante de Deus e falar: eu era o melhor do mundo em algo inútil. Gente, nós não podemos chegar diante de Deus e falar: eu sabia absolutamente tudo sobre algo que não tem utilidade nenhuma. Porque aquilo que não tem utilidade para a eternidade é eternamente inútil. E eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para você nunca assistir um filme, eu não estou falando para você nunca assistir um seriado, está bem claro isso aqui, né? Não, eu estou dizendo que nada pode roubar o lugar e o tempo de você buscar aquilo que é eterno. Eterno. Ah, Douglas, mas o meu trabalho não me permite, o horário do meu trabalho não me permite ter lugar secreto. Então sai do seu trabalho, porque não tem salário que pague o que você está perdendo. Não existe salário que pague o que você está perdendo, porque nós estamos falando de coisas eternas. Daqui a 100 anos, gente, ninguém vai saber quem você foi. Daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem Douglas foi. Todo mundo que conhece o Douglas, viu o Douglas um dia, vai estar morto. Então ninguém vai saber que carro o Douglas dirigiu. Ninguém vai saber a marca da camiseta que o Douglas usou, ou quantos seguidores Douglas tinha no Instagram. Mas uma geração pode conhecer a Cristo Jesus por causa da forma que nós gastamos a nossa vida. Diga não. Não sejamos especialistas do óbvio. Por quê? Porque quando a gente olha para essas parábolas, por exemplo, a parábola seguinte, Jesus diz que o Senhor deu talentos aos homens. Deu 5 para um, deu 2 para o outro, deu 1 para o outro. E ele vai então, e ele fica fora. E aí ele volta. E aquele que ele deu 5, multiplicou, devolveu 10. Aquele que ele deu 2, multiplicou, devolveu 4. E aquele que ele deu 1, fez o quê? Enterrou. E disse: eu sei que tu és um servo mau e severo, e que você colhe aonde não plantou e tal, e eu fiquei com medo, e aí eu enterrei, para eu não perder esse, para eu poder te devolver. Então parece uma desculpa de alguém zeloso, sim ou não? Ele perdeu? Ele perdeu o que foi dado para ele? Não, só que entenda uma coisa, não é sobre não perder. Vou chegar diante dele e falar: Jesus, não perdi minha salvação. Ele vai dizer: mas quem disse que era sobre não perder? Era sobre arriscar. Era sobre se entregar. Porque aqui tem algo que não está escrito, mas é o que você entende. É a pergunta óbvia: se ele enterrou e não passou o tempo multiplicando os talentos do Senhor, ele passou o tempo fazendo o quê? Se elas não compraram óleo e não se prepararam para aquele dia, elas passaram tempo fazendo o quê? Buscando o interesse de quem? Multiplicando o talento de quem? Nós vamos ter que aprender
a falar não. E por último, número 4, anota aí. A quarta lição sobre o estilo de vida do fim dos tempos é essa. E cara, como isso é importante para a nossa geração. Ter informações não é conhecer. De novo. Ter informações não é conhecer. Verso de número 12. Verso de número 11. Mais tarde chegaram as virgens e prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Ter informações não é conhecer. Um exemplo que eu dou é que o líder do fã-clube do Cristiano Ronaldo provavelmente não entra na casa do Cristiano Ronaldo. Talvez o líder do fã-clube do Cristiano Ronaldo sabe mais sobre o Cristiano Ronaldo do que o melhor amigo dele. Sabe a data do primeiro gol dele. Se a gente fizesse uma prova sobre o Cristiano Ronaldo, ele tiraria 10. E é bem provável que o melhor amigo dele não iria bem nessa prova. Mas o melhor amigo entra na casa dele. Porque não é acúmulo de informações. É tempo passando juntos. Mano, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós estamos diante de uma geração que eu chamo de conteudista. Qualquer vídeo que eu coloco, gente, alguém já entra lá: mas eu li um autor que diz que... mas não é sobre informações. É sobre conhecer ao Senhor. E para conhecer o Senhor, nós vamos voltar no mesmo lugar, só tem um jeito: se você passa tempo com o Senhor. Quem são os meus amigos? Quem sabe sobre mim? Não! Quem passa tempo comigo, falando comigo, que sabe das minhas dores, sabe dos meus sonhos, sabe do meu coração, e que está comigo. Então não é simplesmente sobre estudar, gente, porque nós não estamos diante de um livro de um autor que morreu. Estudar, a gente estuda C.S. Lewis, porque não dá para ir na casa do C.S. Lewis e sentar com ele, mas o autor desse livro dá. O autor desse livro dá. E por que eu vou querer ficar só com a informação se eu posso ter a comunhão? Sabe, eu gosto muito do livro do Alê, que ele escreveu, e a gente teve a honra de lançar, Quem é Jesus? Porque o Alê escreve desse lugar, não como simplesmente um estudioso de Jesus, que dissecou Jesus, não, mas como alguém que tem intimidade com Jesus, que passou tempo com Jesus, e saiu e escreveu sobre o amigo dele. Ter informações não é conhecer. Conhecer é relacionamento. Conhecer é passar tempo juntos. Conhecer é oração, é jejum, é palavra e é comunhão. A palavra na Bíblia para conhecer é iada. E sabe o que é iada? É a palavra para relação íntima de um casal. Por exemplo, a Bíblia diz assim: e Adão conheceu a Eva e gerou filhos. Ele está dizendo: eu quero conhecer vocês. E agora, claro, tire toda a visão pornográfica disso. O que ele está dizendo é: eu quero ser transparente. E eu quero conhecer você na sua transparência. Eu quero abrir meu coração e eu quero que você abra o seu coração. Ei, olha o nível de amor e de busca do nosso Deus. Ele se fez homem para nos conhecer. Porque a gente poderia olhar e falar: mas você é Deus.
Você não sabe o que eu estou passando, não dá para ser amigo. Ele diz: agora eu sei, porque eu sofri tudo como vocês. E eu até chorei com vocês, e eu até sangrei com vocês, porque o que eu quero, não alguém que fica simplesmente atrás de informação, eu quero te conhecer. Pode entrar, porque eu conheço vocês. Como o Mike disse, o grande sinal do final dos tempos é o engano. Mas vai ter um grupo de pessoas que conhece tanto a Ele, que quando falsos cristos se levantarem, esse grupo vai dizer: não é Ele, porque eu conheço meu amigo. E vai se levantar outro e falar: não é Ele, porque eu sei o tom da voz dele, porque eu conheço Ele, porque eu passo tempo com Ele faz tempo, faz muito tempo, faz anos que eu passo tempo com Ele. Eu sei quem é Ele, não é esse. Cara, não é sobre começar a queimar nessa conferência, é sobre queimar até o fim. Fica de pé no seu lugar.